E aí, pessoal, beleza? Boa noite, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos aqui na TV Barueri.live, estamos em São Paulo, na região metropolitana, que tem o nome da nossa TV, estamos na cidade de Barueri. Nós estamos recebendo você com muito carinho e você sabe a alegria que eu tenho de apresentar este programa. Programa Liderança e Gestão tem o objetivo de levar até você, até a sua casa, até a sua empresa, conhecimento, muito ensino, muito conteúdo relevante para você, para os seus colaboradores, para os seus familiares, e é por isso que você vai se conectando aí com a gente, você vai ficando ligadinho e mandando aquele aviãozinho, ó, para as pessoas que estão próximas a você, porque nós temos a oportunidade de também, neste momento, pegar um bloco de anotações, pode ser papel e caneta, quem é tradicional, conservador, pode também pegar aí o seu segundo aparelho, mas você vai precisar fazer muitas e anotações relevantes para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional também. Daqui a pouco eu vou falar a respeito de quem está conosco nesta noite para uma entrevista sensacional. É um assunto que está ligado a todos nós e precisamos ter aí nós precisamos praticar as coisas as quais nós temos aprendido ao longo da vida. Estamos chegando no finalzinho do ano, mas quero dizer para você que nós teremos uma programação especial aqui nesse período de recesso. Vou explicar no terceiro bloco, você fica ligado conosco e nós teremos aí como detalhar para você a nossa programação no período de recesso. Quero deixar aqui um abraço especial para o presidente dessa casa, Jonatas Randall. Jonatas Randall tá todo metido, olha só, nosso CEO está nos Emirados Árabes, esteve acompanhando nos últimos dias a COP28, trazendo para Barueri, nas atividades que ele exerce aqui na cidade, tecnologia e inovação. E representando o nosso canal de comunicação, representando o município, ele esteve neste evento lá nos Emirados Árabes e também na região de Dubai. Quero também deixar um abraço especial para o Anderson Santos, nosso diretor executivo. Quero que você, irmão, saiba o quanto nós estamos agradecidos pela oportunidade que você nos concede de estar chegando às pessoas que assistem ao programa Liderança e Gestão. Sem mais delongas, porque nós temos hoje muito o que conversar, preciso falar sobre o tema de hoje. Nós muitas vezes acreditamos em crenças das quais não deveriam fazer parte do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente costuma falar assim, a voz do povo é a voz de Deus. Será? Porque eu entendo, com a minha formação que tenho, que a voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo jamais gritaria crucificai-o, crucificai-o já. Nós temos alguns ditados populares, nós temos alguns jargões dos quais nós empregamos na nossa vida como se aquilo fosse a mais pura verdade. Como, por exemplo, nós temos uma máxima que nós vamos discutir com a nossa convidada aqui hoje sobre o empregado sempre tem razão e ele sempre ganha as causas trabalhistas. Será que isso acontece nos dias de hoje? É bem assim? E como você, empregador, como você, gestor, como você, CEO, pode se proteger de muitas questões das quais você deixa passar desapercebido? Ou faz isso de forma consciente mesmo, mas nós queremos que você hoje, seja gestor, seja colaborador, entenda a respeito daquilo que é o papel de cada um de nós nesta sociedade e no exercício das nossas respectivas funções. Por isso que apresento para vocês nada mais, nada menos que doutora Angélica Ferreira. Seja bem-vinda, doutora, boa noite e que você se sinta bem no programa Liderança e Gestão.
Obrigada, Moisés. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu tenho uma honra de estar aqui com vocês. Fui muito bem acolhida aqui em Barueri, principalmente pelas pessoas que fazem parte da associação comercial, através da qual eu cheguei até você. E eu quero aqui dividir muito conhecimento com vocês, trazer para que a gente possa multiplicar segurança para os empresários. Maravilha, maravilha. Doutora Angélica, em algum momento eu vou te chamar de Angélica, mas como a gente começa, faça isso. Como a gente começa a travar, tem que chamar de doutora e de senhora. Tudo bem, não tem problema. Mas é só uma brincadeirinha. Doutora Angélica, a gente aqui começa pelo início, com esse sotaque mineirinho assim, de ser. Conta um pouquinho pra gente das suas origens, quem é a Angélica, onde você nasceu, onde você se criou, conta por onde você já andou. E vou contar um segredinho aqui, eu já vou dar um spoiler aqui. Doutora Angélica, eu gosto muito de viajar, mas muito mesmo. E aí quando eu vejo esses meus amigos viajando por aí e eu cá estando, eu falo assim, mas estão metidos, porque eles falam isso quando eu tô andando por aí. Esses dias um amigo me mandou um recado, e aí, por onde você anda? Em que parte do mundo? Doutora Angélica tá chegando de uma viagem, mas conta pra gente assim, lá na origem, quem é você, onde você nasceu? Eu sou do interior de Minas Gerais, minha cidade se chama Patrocínio, eu nasci lá. É o maior município produtor de café do país. Uhum. Nós somos uma região do agro mesmo. Antes era só o café e agora a gente tem a lavoura branca. Mas ali eu cresci entendendo o que era, como era estar dentro de empresas. Uhum. Doutora, só um instantinho. Esse Patrocínio fica ali na região do Triângulo Mineiro? Triângulo Mineiro. Fica 2 horas, fica entre Uberaba, Uberlândia, próximo a Araxá. Araxá, isso, okay. Patos de Minas. Patos de Minas. Trouxe queijo pra gente ou não, doutora? Não, dessa vez não. tô vindo da viagem, Moisés. Tô vindo da viagem, mas é muito chique essa nossa convidada. Doutora, e a infância lá em Patrocínio, como é que foi? Cidade simples, cidade pequena. Minha mãe, professora. Uhum. Meu pai era corretor de imóveis. Tinha imobiliária, a gente chama de catireiro, era catireiro de carro também. Uhum. Então eu cresci... Catireiro seria... Faz negociações de compra e venda. Compra e venda, é o vendedor isso. Sem ter o estacionamento, né? Exatamente. Chama catireiro lá. É isso daí, chama catireiro. Catireiro. E nessa época eu já prestava muito, desde criança, né, já prestava muita atenção, tanto nos negócios, né, que eu vi o meu pai fazer, foi dessa forma que ele nos criou, e também a minha mãe, uma postura de liderança. Uhum. Então, a minha mãe sempre foi uma gestora, ainda que dentro das escolas, né? Sim. Era professora, e eu acho muito legal, quando eu fui estudar no ensino médio, eu e a minha irmã. Eu estudava de manhã, o ensino médio, colegial, e ela nos obrigou, eu não falo que obrigou, pra mim foi bom, assim, eu gostei. Mas naquela época era obrigação, naquela época era obrigação. Uhum. A fazer o magistério à noite. Então, eu estudava ensino médio de manhã e magistério à noite, que ela falava que se a gente não arrumasse um bom marido, pelo menos a profissão ela já tinha entregue a nós. Que legal, hein? Muito legal, né? Eu fiz magistério também. Eu sei o que é viver. Na minha época eram 4 anos ainda que tinha que fazer obrigatoriamente aqui no estado de São Paulo. E eu, durante um bom tempo, por 3 anos, eu fiz 4 anos, né? Mas por 3 anos eu fui o único numa sala de 37 meninas, que termina se tornando a minhas irmãzinhas. Fruto. Mas foi muito legal. Que legal. E aí lá no ensino médio à noite e ensino médio durante o dia. Isso. Ensino médio de manhã e à noite. Mas eu sempre fui de estudar, então eu gostava de fazer isso. A minha Você irmã, acha CDF? Eu não vou falar CDF, mas eu sou muito dedicada. Ah, sim. Aquilo que eu pego, que eu amo fazer, eu faço com muita dedicação. Mas não vou falar que é CDF, que eu não chego ao ponto de trocar tudo por isso. Entendi. Entendeu? E depois, lá no ensino médio ainda, eu queria fazer medicina. Uhum. Imagina, Moisés, hoje, como eu amo meu trabalho, eu fazendo medicina. Eu não me imagino fazendo medicina, mas era um foco. Você ia deixar a unidade médica doida, né? Imagina. Ou eu ia ficar doida. Ou eu ia ficar doida. E eu não tinha... Eu queria, porque a gente vai na leva, né, dos colegas ali. Uhum. E uma colega foi fazer... E eu não passava no vestibular. Vim fazer vestibular na FUVEST, fui pra USP. E eu não passava. E uma colega falou, vamos fazer um vestibular de Direito em Uberaba. Sim. E a faculdade lá, na época, tinha fama...
É faculdade particular, né? Aham. Uniub, eles falavam Uniclube, Ixi. né? Ou seja, a última coisa é estudar. Né? Aí eu fui fazer esse vestibular, lá eu passei, faculdade fantástica. Só que direito, nada medicina. Fiz direito, Direito. nada de medicina, desisti da medicina. Mas não ficou frustrada, não, né? Nunca, jamais. Uhum. O direito tá no meu sangue, ele tá na minha veia. E talvez se eu tivesse feito a medicina, eu tinha me frustrado. Se contenta hoje colocando um band-aidzinho nos filhos, né? É suficiente. É suficiente. Já tá bom demais. Isso. E uma faculdade de muito antiga. Uhum. Professores também, professores de muito tempo. Então, não era uma faculdade nova. Sim. E a gente tinha uma visão aqui fora, que é a visão Sim. que a gente cria, né? Uhum. E depois que a gente entra, a gente vê como é. Ali, eu ganhei o gosto pelo direito. Ali eu entendi o que era Já direito. na faculdade de Direito, você precisou terminar para decidir o seu nicho, sua especialização, ou já saiu de lá, saiu da faculdade como clínico geral, assim, já Clínico usando geral. a metáfora da medicina. Não tinha ainda, durante a graduação, não chegou a escolher Não. uma especialização? Mas assim, o que a gente fala, né? Família pequena, cidade do interior. O meu Aham. irmão já estava fazendo direito. Então, fazer direito também foi um direcionamento da família. Por Ok. quê? Porque depois eu teria mais facilidade de me posicionar no mercado de trabalho, porque o meu irmão já estava fazendo. Ah, legal. E na família não tem ninguém que fez direito, a não ser um tio-avô, Sim. que era o criminalista mais famoso da região, mas era um criminalista. E o meu irmão estava fazendo direito. E eu tive esse direcionamento também para fazer o direito. Foi uma das coisas que me fez fazer o direito. Mas quando eu voltei, eles já tinham um escritório. Uhum. Então, automaticamente eu entrei como uma clínica geral, que é o que a gente sai, né? Um profissional que faz tudo, de tudo um pouco. Aham. Mas ali o meu irmão já tinha iniciado trabalhos com empresas, em especial dentro da associação comercial. E aí, você sai da faculdade e vai trabalhar com seu irmão? Vou diretamente com meu irmão e com meu tio-avô. Que beleza, hein? Mas chega uma concorrência, né? Mais uma para o mesmo mercado. Ok. Aí, Mas recém saído da faculdade, você sabe que os honorários, eles colocam assim meio pequenininho, né? é verdade. As pessoas ainda não acreditam, elas não confiam, né? É. Só porque a gente saiu, cadê a prática e a experiência? É. Mas eu tinha isso muito forte. Eu sou muito grata ao meu irmão e ao meu tio, porque eles tinham essa experiência e eles não limitaram de me proporcionar esse aprendizado com eles. Legal. E só que eu via o quê, Moisés? Que tinha empresa, o meu irmão tem de área civil, o meu tio, eu nem vou falar que ele era da área criminal, mas era o meu irmão que fazia área civil, atendia a associação comercial. E as empresas precisavam de advogado trabalhista. Uhum. E não tinha ninguém especializado no trabalhista. Aí E eu detestava o trabalhista. Ah, é? Detestava. Teve uma prova que valia 18, que eu tirei 3. Eu não me esqueço, o professor Perdigão, de falar com ele assim, eu odeio essa matéria. Você quer falar mal do professor mais um pouco? Não, Fica é à do vontade. professor, é da matéria. Ah, da matéria. Aê, doutor Perdigão, se deu bem agora, hein? Ei, Laia. E depois eu me encontrei com ele nos tribunais, aí disse a ele o quanto eu sou grata do aprendizado que eu recebi com ele lá. Hein? Aí você falou pro doutor Perdigão, agora fica de olho na minha performance, eu te mostrar daquilo que eu não gostava. Isso aí. Mas o que aconteceu? Oportunidades. Uhum. Né? A gente tem que abraçar oportunidades. Sim, sim. Tinha gente querendo e precisando desse trabalho. Eu fui estudar. Ok. Mas não tinha ninguém que me ensinasse. Então, eu tinha teoria, né? Não tinha ninguém que me ensinasse. Então, o que Você eu foi na fazia? unha? Na unha. O que eu fazia? Eu ia para a vara do trabalho naquela época que processo ainda era o processo físico. Sim. Que você pegava Páginas e e folheava, páginas. Isso. Eu ia um dia... Capinha rosa, né? Eu ia... Capinha rosa, eu filho. O trabalhista é capinha verde. Ei, eu entendo um pouquinho dessa É área. isso. Eu ia pro fórum trabalhista um dia, estudava os processos que ia ter audiência no dia seguinte. Ok. Aí eu lia esses processos para entender, lógico, né, a leitura dinâmica, vou ali, entendo o que são os pedidos. No dia seguinte, eu assentava lá no fundo e ia assistir a audiência. Aí a eu já leitura tinha... express, né, que chama. Mais ou menos por aí. Então eu tinha a visão do empregado, já que estava escrito, eu tinha a visão do empregador, como ele tinha se colocado, posicionado em defesa. Sim. E eu ia entender como que o juiz decidia. Então, o meu aprendizado, ele veio de verdade da prática. Você foi em loco para fazer Foi. essa sua
seu estágio, né? Exatamente, é o meu estágio. E aí, então, já com quantos anos de OAB, com quantos anos de formada, que você decide pelas questões trabalhistas? Levou aí quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu já tinha decidido pela advocacia antes, porque na faculdade eu fiz estágio. Há uma coisa que eu não te contei. A minha pergunta foi diretamente na questão trabalhista, levaram 2 anos. Isso, 2 anos depois de formado, uma coisa que eu não te contei. Enquanto eu estudava faculdade, eu dava aula. Foi uma das minhas... A formação de magistério que a mãe falou, olha... Isso aí. Se não pintar marido, dá aula. Foi uma das coisas que me ajudou, inclusive no meu sustento, porque para eu fazer a faculdade particular, metade da faculdade era paga através de bolsa, Sim. que a minha mãe dava aula em escola particular, então uma bolsa do sindicato, e a outra metade eu dava aula na APAE. Então, por 2 anos, eu dei aula na APAE, acompanhei, e eu sou extremamente grata, porque aquilo me trouxe a parte humana. Essa experiência me trouxe a parte humana que eu já aplico nas relações de trabalho. Que é o que move a gente, né? Sensibiliza. Exatamente. Vai diretamente nas nossas emoções. Falamos de pessoas. É isso mesmo. Tudo é sobre pessoas. Hoje nós temos uma carência enorme em qualquer área profissional, que é fazer tratativas olhando seres humanos do outro lado. Às vezes a gente parece que a gente quer trabalhar em série e tratar o outro como se fosse uma máquina ou um robô, né, doutor? Ou mais um. Ou mais um. Num número, exatamente, né? Exatamente. E hoje, atualmente, você está fazendo o quê? Hoje, eu faço o quê? Eu ensino... Mas pode falar só a metade, não precisa falar tanta coisa assim, né? Além de andar pelos cruzeiros da vida, o que a doutora faz? Hoje eu busquei o quê? O que eu entendi nesse caminho, tá? De 22 anos de advocacia. E a advocacia é empresarial, a advocacia é exclusiva, eu escolhi trabalhar só para empresas. Porque tem muitos advogados que fazem empregado e empresa. Sim, sim. Né? Pega os dois lados. Para mim é incongruente. Na minha visão, eu tenho que pegar aquele posicionamento de defender e proteger a empresa. Então, o que eu escolhi? Esse aprendizado. Eu pego a lei, que ela é a mesma para o empregado e para o empregador, eu pego ela e estudo, analiso sob o ponto de vista do empresário. A lei é a mesma, ela protege os dois. Mas por que ninguém olha com a visão empresarial? A minha visão é a visão empresarial para a lei. Tá. É isso que eu faço hoje. Eu estudo a lei para aplicar na realidade, na prática do dia a dia, aquilo que a empresa tem de direito. Tá bom. Eu vou te colocar agora, não é a nossa objetivo aqui te colocar numa saia justa, mas eu tenho uma pergunta bacana para você. Doutor, se a sua defesa é em favor da empresa, como é que você enxerga o ser humano do outro lado, no caso, o empregador, que está requerendo alguma situação que para ele talvez não tenha sido favorável? Como é que você vê o ser humano do outro lado? Só um pouquinho. Doutora Angélica vai respirar agora, porque nós vamos para um breve intervalo. Ela não sabia dessa parte, né? Mas a gente dá uma de João Kleber aqui. Para tudo. E nós voltamos já já com o programa Liderança e Gestão. E o tema de hoje está pegando fogo. Você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, que vem por aí.
Visão Total Vistoria Veicular. Empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Que bom que você continua conosco, o programa Liderança e Gestão. Hoje nós estamos conversando aqui sobre blindagem empresarial, blindagem trabalhista para as empresas. Eu quero que você continue ligado, você vai mandar recadinho aí nas redes sociais, você manda aviãozinho pro seu sogro, pra sua sogra, pro papagaio, pro periquito, avisa para as pessoas que nós estamos no ar trazendo mais um conteúdo tão importante que pode trazer significado para a sua gestão. Você pode acompanhar o programa Liderança e Gestão também nas redes sociais. Lá no Instagram tá assim, ó, @PG Liderança e Gestão. Eu vou repetir aqui para você, @PG Lideranca e Gestal, porque não tem o C cedilha e nem o tio no ão. Então fica Lideranca e Gestal, tá aparecendo aí na sua tela para você acompanhar. Por favor, você pode escrever para a gente, interagir conosco, fazendo sugestão de pauta. Você pode puxar minhas orelhas, igual o Rodolfo faz aqui. Você pode também elogiar, porque a gente fica felizinho, tá bom? Mas interaja com a gente, fique à vontade. Eu falei o nome do Rodolfo aqui e eu quero aproveitar esse momento para registrar aqui um baita profissional que nós temos aqui na nossa produção. Eu vou pedir para você anotar, vai ser assim, ó, presta atenção, no Instagram você tem Rodolfo Guimarães _, o Rodolfo é com PH, tá aparecendo aí para você, Rodolfo Guimarães, tudo junto, _, e não se esqueça que é com PH. O que essa pessoa faz? Esse profissional, ele é especialista em trabalho na internet. Se você quer otimizar, se você quer melhorar o seu tempo, seja com tráfego, acompanhamento das suas redes sociais, se você precisa fazer um trabalho profissional com as coisas às quais você não tem dado conta, a internet pode ficar por conta de Rodolfo Guimarães _, Rodolfo com PH, tudo junto, especialista em tecnologia e inovação. Valeu? Vamos continuar aqui com a doutora Angélica Ferreira. Doutora Angélica, nós estávamos falando da defesa que a senhora tem feito no seu trabalho com a empresa, tá? Esse é o seu cliente, o que a lei tem para proteger e cuidar da empresa, do empresário, do gestor. E aí eu te fazia uma pergunta no bloco anterior. Como fica o lado humano? Porque a gente também tem que separar. O que é trabalho, o que é amizade, o que é adoração lá na igreja, é na igreja. Como é que fica, na sua visão, o trabalho que você exerce aqui defendendo a empresa e do outro lado você tem um ser humano que talvez esteja se sentindo desfavorecido. Como é que você lida com essa relação? Moisés, eu vou resumir para você no seguinte, não é sobre leis, é sobre pessoas. Okay. Antes de existir a legislação, tem duas pessoas que combinam e fazem um contrato, concorda comigo? Sim, sim. Empresário de um lado, empregado de outro. Se os dois fizeram uma combina, né, que é um termo que eu uso muito para que os empresários fixem, existe uma contratação, por que um dos dois vai descumprir aquilo que foi combinado? Então, falamos de pessoas que combinam. Aqui começa o direito de um e onde termina o direito de um, começa o direito do outro. Falar de lei é cuidar principalmente dos colaboradores, mas a empresa tendo conhecimento de como cuidar.
Eu sei que você tem um método sobre blindagem. Como é que é esse seu método? Fala pra gente. O método surgiu quando uma gestora de RH, você, né, que trabalha com gestão interna, processos internos de empresa, ela me chamou e falou o seguinte: eu quero criar aqui dentro da empresa um descritivo programa de cargos e salários. Mas eu não estou conseguindo, isso aqui tá complexo. Vem aqui para dentro. Como eu entendi a relação trabalhista quando eu fui para dentro da empresa e vi a visão do empregado e vi a visão do empregador e o buraco que existe nessa comunicação. Então, as coisas não... O famoso gap. Exatamente. As coisas não fluem, por quê? Porque existe um problema de comunicação. E aí eu fui criando procedimentos, utilizando a legislação, que iam estruturando a empresa e protegendo a empresa e também o trabalhador. Ou seja, no resumo, o seu método, ele faz uma ponte entre empresa e empregador, seria isso? Exatamente. Para que essa comunicação ela possa correr numa via de mão dupla, seria isso? Exatamente, porque não tem jeito, se não tiver a via de mão dupla, empresa existe sem empregado? Não tem como. Empregado não vai existir se não tiver empresa. Então, é uma via de mão dupla, mas tem que ser clara. A combina tem que ser clara. Eu uso o termo autorresponsabilidade. Cada um tem a responsabilidade de fazer a sua parte. É comum você chegar na empresa e ter uma empresa já escalando e não tem processos, não tem cultura, porque quando a empresa ela é familiar, parece que se resiste mais em trabalhar com uma cultura e para fazer essa cultura andar nos trilhos de processos. Você já deparou com essa situação? Porque às vezes a gente consegue crescer desarrumado. É nesse sentido. Você já chegou numa situação de, opa, tá faltando alguma coisa. Como é que eles chegaram até aqui? Já 90% das empresas. E 90% das empresas. Por quê? Por falta de buscar o conhecimento trabalhista. Como você tem uma empresa que você não conhece os seus direitos de empresa? O trabalhador, ele tem muito mais acesso ao conhecimento do direito dele, de empregado, até porque existe a cultura de que o empregado tem mais direitos. Mas eu mostro que não. A empresa tem mais direitos. Mas ela não conhece. Se você não conhece o seu direito de empresa, você vai crescendo daquela forma que você vai aprendendo no mercado, que o contador ensina, que outro empresário, você troca figurinha com outro empresário, mas você desconhece a forma correta de fazer para não ter o problema futuro. Então, blindagem trabalhista é prevenção. É antes de ter o problema. É antes. E nesse método que você tem trabalhado nas empresas, conta pra gente assim, o início, meio e fim. Como é que é o ponto de partida? O que você trabalha aqui no meio de campo e onde você chega com essa sua metodologia? Primeira coisa, é educação empresarial. Quando eu falo empresarial, são todas as partes envolvidas na empresa. Onde começa tudo? Tudo começa na contratação. A contratação é o ponto de partida para todas as soluções e todos os problemas que a empresa tem. Aí o seu trabalho é mais alinhado com o RH do que com o próprio CEO, com o presidente? É com o dono da empresa. Com o dono da empresa, então? Se o RH sair, quem é que vai multiplicar aquilo que eu ensino? Entendi. O dono tem que saber para poder gerir. Você tem que saber para poder mandar, não tem? Sim. É isso. Aprenda a base. Então, eu dou mentoria para empresários. Legal. Eu coloco o empresário comigo 1 hora numa sala e vem cá que eu vou te ensinar um passo a passo de como você garantir os seus direitos de empresa, como você estruturar a sua equipe e ter uma equipe feliz e produtiva e no final não ter problema. Legal. E em 1 hora você consegue? É um passo a passo. São 6 fases que eu desenvolvo num período mínimo de 6 meses. Com 6 meses eu consigo blindar uma empresa e garantir 100% de segurança. Você vai me perguntar, 100%? Não, mas eu ia te perguntar diferente. Sem você perceber e sem ser com agressividade. Tem gente que é muito ousada, né? Fala 100%. Não, mas a minha pergunta é o seguinte. Eu acredito, quando você fala assim, em 6 meses eu trabalho o meu método e eu posso garantir 100%, papapá. Não, beleza. Eu acredito nos 100% quando você chega lá. Mas só que no meio do caminho, porque eu passo por isso também, você tem uns camaradas que é muito roda presa. Sabe aquele aluno, como nós estamos aqui na linguagem didática e de sala de aula, você conhece isso?
Você tem aquele aluno que ele não faz a tarefa, ele faz mal feito, ele paga para você, mas ele quer fazer do jeito dele. Como é que você contorna essas pedras nesse seu riacho aí? Porque às vezes ele termina atrapalhando até a gente. Mas eu posso falar uma coisa bem direta? Fala mesmo. Porque o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu decifro a legislação, então eu não tenho juridiquês. Você percebeu que eu não falo palavras difíceis, eu sou uma advogada fora da caixinha. Você sabia que você vai voltar aqui, né? Justamente porque não fala juridiquês. Porque todo profissional que senta aqui, eu tenho que estudar e ficar traduzindo enquanto ele está dando a entrevista. Mas se eu tiver que falar difícil, quem vai entender? O empresário que tem que receber o conhecimento não vai entender. Ele vai fazer mulher do que tu tá falando. Mas eu vou te falar diretamente. Eu demito ele. É? Ele não vai ser meu cliente. Porque Legal. se ele estiver comigo, ele tá disposto a mudar o negócio dele para melhor. Porque o que eu quero dele é o resultado final. Então, Legal. são mais de 400 empresas hoje, eu posso citar inúmeras blindadas. E eu posso falar, tem as blindadas que continuam, e tem as blindadas que se foram, se perderam. Por quê? Porque a gente sabe que o aprendizado, ele é constante, ele tem que ser praticado. E muitos se perdem no caminho. E aquele negócio como a gente estava usando aqui a metáfora, a analogia da sala de aula, tem um camarada que reprova. E nessa questão de reprovar, ele tem que fazer de novo. É recorrente o seu retorno? Você volta? Parece um pleonasmo essa minha pergunta, né? Você tem... Na verdade, eu não saio. Ah, não? Não, porque quando a empresa, ela se blinda, ela entende, tem 2 profissionais que uma empresa não pode Você ficar faz igual a sem. jiboia, né? Dá aquela volta assim, ó. Aquele abraço, depois que abraça, não sai mais. Você tem 2 profissionais que uma empresa não pode ficar sem. Contador e advogado. Entendi. A empresa, ela vai lidar, ela vai deparar constantemente com a legislação que tem que ser interpretada e com a aplicação disso no dia a dia, que a contabilidade faz esse papel, né? Quando eu entro, eu acabo me tornando uma figura em que você confia ao ponto de eu preciso de você para tirar as minhas dúvidas, para ter segurança. Então nós vamos fazer uma coisa aqui agora. Eu vou abrir uma janelinha na nossa pauta para você falar com a sua câmera aqui e dizer o seguinte. Olha só, doutora. Como é que você permanece, tá? Você chega... Eu até brinquei assim, ó, você se torna uma cobra, dá uma volta assim, pá, e prendeu o cara. A gente precisa aqui dar uns toques para as pessoas que estão nos assistindo. Como é que ela pode fazer para ela permanecer? O que a sua experiência trouxe para você permanecer com aquele cliente? Porque tem muita gente que atende e vai embora, atende e vai embora, atende e fica nessa... É como se ele estivesse prospectando a vida inteira. Qual é a sua dica para permanecer com o cliente, estar ali, se tornar uma pessoa necessária? A minha dica é você entender o que você pode entregar e qual é a solução que você pode entregar para o seu cliente. Então, dores todos os empresários têm, né? Dificuldades todos os empresários têm. E ele não tem a dor uma vez. Ele sempre vai ter, vão surgir coisas novas. Então, você entra, o que eu faço? Eu entro, eu estruturo e depois eu vou manter em consultoria. Por quê? Aquilo que ele vai fazer e que vai colocá-lo, eu ensino para ele o que pode colocá-lo em dificuldade. Não termina, né, o processo. Então, aquilo que vai colocá-lo em dificuldade, antes Legal. dele ter o problema, ele vem em mim. Por isso que ele sempre me tem do lado, porque aí ele não tem mais problemas. Ok, legal. Doutora, agora vou fechando a janela e voltando para a nossa pauta. Aquela máxima de que o empregado sempre tem razão, ele ganha toda a causa trabalhista. Como é que hoje está acontecendo isso nos tribunais? Porque mesmo que a lei mude a configuração, eu já ouvi e acompanhei casos de juiz chegar e falar assim, ó, faz o seguinte, junta as suas coisas, volta embora, você ainda vai ter que pagar as custas desse processo aqui. Às vezes leva tempo a gente estar dentro de uma nova configuração. Ainda é assim ou já estamos numa nova configuração de que o empregado reclamou, leva para a justiça, ganha todas? Não. O empregado só ganha quando o empresário não faz a parte dele, que é documentar. Qual que é a principal obrigação da empresa? Documentar tudo da relação de trabalho. Entendi. Então, a empresa, o empresário, ele tem os 3 maiores poderes que a lei trabalhista dá. Quem dá as regras da empresa? O empresário. Quem que direciona, fala a forma de ser feito o trabalho? O empresário. O empresário. E se não for feito, quem penaliza? O empresário.
Meu Deus, mas se ele tem todo o poder na mão, por que ele perde? Essas responsabilidades são todas dele, né? Porque ele não documenta. Então, lá nos tribunais, o que os juízes vão olhar? Os juízes vão olhar o seguinte: você fez a sua parte como empresa, você vai ganhar. Eu tenho uma empresa que é essa que a gestora me deu a mão, me chamou lá para dentro. Quando aconteceu isso há 18 anos atrás, eram 2 lojas, é uma rede de farmácias da minha cidade, eram 2 lojas e 33 empregados. Hoje, eles têm mais de 50 lojas, mais de 1.200 empregados. Okay. Pergunta se eu perco um processo. Vem pouco processo e quando vem, a gente não perde. Por quê? Porque quando vem o processo, foi um desentendimento na rescisão. Na hora de ir embora, o trabalhador não saiu feliz. Entendi. E aí ele vai na justiça, mas a gente está com todo o processo documentado. Não tem como perder. E também tem aquela coisa, né? Se você tem o seu liderado, se você tem o seu colaborador bem informado, dificilmente alguém vai dar uma doideira no meio do caminho e falar assim, eu vou meter no pau, que é a expressão popular, né? O cara sabe, ele foi informado, não foi avisado, você não assinou, você não leu isso daqui? Perfeito. E é esse trabalho, né? Se, como você mencionou, se o empregador, se o empresário, ele tem poder na mão, ele sabe como transmitir isso, não tem como dar errado. Né? As pessoas só se comprometem, Moisés, quando elas assinam algum papel. Quando você contrata um empregado, você não combinou com ele a função, o horário, o salário. Você combinou, mas por que você não pôs no papel? Entendi. Você vende uma casa de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais sem contrato? Só no papo? Só no antigo fio do bigode? Não é? Não tem como. Você não faz isso, está falando de dinheiro. E trabalhador é a mesma coisa. Ele é o que mais pesa financeiramente, mas ele pode ser também a solução de economia de uma empresa. Legal. Se o empresário tiver conhecimento. Maravilha. Nós estamos conversando aqui com a doutora Angélica Ferreira. Nós estamos falando sobre blindagem trabalhista na empresa. Você e eu precisamos estar muito bem informados para não incidirmos em erros cometidos lá atrás. É por isso que você vai continuar conosco aqui no programa Liderança e Gestão. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Que bom que você continua conosco, programa Liderança e Gestão. Eu quero falar para você aqui antes de uma coisinha
bem bacana, que assim, as pessoas falam, Moisés, eu perdi o programa, como é que eu faço para assistir? Você pode assistir ao programa Liderança e Gestão em qualquer horário, porque nós estamos na TV Web. Então você clica lá no YouTube, você vai escrever assim, ó, canal barueri.live ou barueri.live. Você vai encontrar o nosso logo e o nosso start aí, e você vai poder fazer parte, se inscrever fazendo parte do canal. Aí lá no YouTube, quando você clica no canal, você vai perceber que na parte superior da sua tela tem uma aba escrita assim, ó, playlist. Eu toco na playlist e você encontra não só o programa Liderança e Gestão, mas todos os outros programas que nós temos aqui na nossa grade. Aí você vai, ó, rolar para cima ou para o lado, depende do aparelho que você estiver utilizando, e você vai encontrar o programa que você está procurando. Nós temos já quase 80 programas gravados ali na plataforma do YouTube. Fique à vontade, mas acesse não só o programa Liderança e Gestão, como muitos outros programas de entretenimento, entrevistas, jornalismo que nós temos na nossa grade. Quero também falar para você de um parceiro que nós temos, é a Medex Brasil. A Medex Brasil está aparecendo aí no seu vídeo, é uma assessoria na importação de medicação. Os seus medicamentos eles podem chegar num prazo hábil, lembrando que não é igual pão na padaria da esquina, porque a Medex Brasil atende a legislação brasileira, mas ela importa medicamentos para você ou sua família, vindo dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Você só precisa entrar nas redes sociais e fazer contato, ou por telefone, ou ali mesmo pelos canais que estão aparecendo aí para você. No Instagram, @MedexBrasil. 10 anos de experiência atendendo você com medicamentos importados. Beleza? Vamos continuar a nossa conversa aqui com a doutora Angélica Ferreira. Nós estamos hoje falando sobre blindagem trabalhista para as empresas. Como lidar com certas questões que muitas vezes o empregador ele se sente encurralado, ele se sente amordaçado, preso, detido. Nós estamos elucidando algumas coisas. E aí, nós vamos partir agora, doutora Angélica, para a seguinte questão. Erros que prejudicam as empresas. Eu estive dando uma olhada no seu material e encontrei aqui o seguinte. Um dos primeiros erros que nós temos é descrever funções com base na visão do empregado e não das características do cargo. Como é que isso funciona? Quando você vai contratar, quando o empresário vai contratar, o que ele pensa? Ele está com pressa. Ele não tem tempo de fazer uma contratação assertiva. Então, ele vai lá e contrata da seguinte forma. Estou te contratando para ser recepcionista. Uhum. Na visão da pessoa, existe uma recepcionista que é aquilo que ela traz na mente dela. Sim. Mas, o que você precisa dela? Você não fala e não detalha todas as tarefas que você precisa dela. Depois que você contratou, você vai falar para ela, eu preciso que você, como recepcionista, faça o café. Ela vai falar, não posso fazer o café. Eu sou recepcionista, eu só atendo o telefone. Entendi. Então, descrever é você detalhar tudo que você quer daquele colaborador. Por escrito, tá? Tudo que eu falo aqui, Moisés, a empresa tem que fazer por escrito. Se não roda. Senão, ela não vai garantir o direito dela. Entendi. O segundo erro que as empresas podem cometer, criar cargos para desenhar uma carreira imaginária. Que venha a ser isso. A empresa, ela cria uma oferta para que a pessoa veja, tenha a vontade de entrar naquela função. Ela desperta e progredir, desperta o desejo e depois não cumpre, porque ela não conhece aquela pessoa, se ela realmente se amolda ali e se ela está pronta para o crescimento dentro da empresa e frustra a expectativa do colaborador. Ah, tá. O imaginário é na cabeça do empregador. Na cabeça do empregado. Do empregado, isso. Porque o empresário faz uma coisa que ela falou assim, isso aqui parece uma Disneylândia, uma Disney. Exatamente. E é só o Beto Carreiro. E a hora que ela entra, a realidade é outra. É só o Beto Carreiro. É mais ou menos por aí. É por aí. Vamos de metáfora, né, doutor? Mais um erro que as empresas cometem. Número 3. Concluir e arquivar o plano de cargos e salários. Olha só. Você precisa ter uma estrutura empresarial.
Né? O que é um plano de cargos e salários? Eu entrei, eu sou a recepcionista. Eu posso crescer onde? Você oferece isso ali, a hora que você está contratando, conta que a empresa tem, tais setores que a pessoa pode crescer. Mas você não coloca o como e você não acompanha esse plano a hora de contratar outras pessoas. Então, você cria, você oferece aquilo como um benefício a hora que está contratando, mas depois você não segue esse plano. Se você tem um plano para aplicar dentro da empresa, utilize ele a hora que está contratando. Ok. E depois você vai avaliando e monitorando para fazer a progressão do colaborador. E não só fala dele e coloca na gaveta. Entendi. Mais um erro que as empresas cometem, erros que prejudicam as empresas. O número 4 é mudar a nomenclatura do cargo para justificar aumento salarial. Esse é o pior. Esse é um dos piores. Esse né? é o ó do Borogodó. Olha só. O que o direito do trabalho fala? Vale a verdade real. O que é a verdade real? Você pode até ter um papel, que é o nome do cargo ali. Se no dia a dia o empregado não fizer, na prática, o que está no papel, o papel não tem valor. Entendi. Vai valer a realidade. A realidade. A prática. No caso que a doutora mencionou aí, Angélica, a questão da recepcionista. Tem muita recepcionista que faz trabalho de telefonista, né? O PABX dela é na recepção e vice-versa. Tem isso também, né? Mas o que a legislação fala? Que é onde interpretar para proteger a empresa e o empregado. A legislação fala que se você descreveu tudo que você precisa dela, e ali no tudo está que ela vai fazer o atendimento através do PABX. Faz parte do trabalho da recepção. Se ela, ao ser contratada, aceitou aquelas tarefas, você pode cobrar dela. Entendi. O que você não pode é, por exemplo, contratar para ser recepcionista e colocar ela para fazer serviço de motoboy. Entendi. Isso é um desvio de função. É desvio de função, Isso. né? Maravilha. Doutora, mais um erro que pode prejudicar a empresa. O erro número 5 é decidir promoção com base no tempo de casa. E a meritocracia? O que é meritocracia? É o que aquele colaborador deu, que ele fez para ele merecer esse crescimento. E não só o tempo de casa. Quando você olha só o tempo de casa, você desmotiva quem entrou há pouco tempo, quem está com todo o gás e está ali se entregando, e você então não olha para a meritocracia, você olha só o tempo de casa. Geralmente aquelas pessoas, eu falo muito assim, que quando você for contratar, não olhe mais pelo tempo de casa. Porque pessoas que têm muito tempo de casa geralmente não se atualizam. Sim. Então, esquece o tempo de casa. Elas fossilizaram, né? E busca exatamente a meritocracia. Dê o crescimento àquele que realmente merece. Entendi. Nós temos aqui, então, mais um, é o penúltimo, erros que prejudicam a empresa. Somente por competência. Isso aqui é espinhoso, né? Erros que prejudicam a empresa. Número 6, somente por competência. Aí você deixa de enxergar o valor daquela pessoa que ela te entregou tanto tempo de trabalho. Então, você tem que fazer essa junção de entender, realmente reconhecer o tempo que ele está, a competência técnica, né? E o que ele faz de diferente para que ele possa seguir aquele próximo passo, que é ir para o próximo nível dentro da empresa. Legal. Gostei. Se você olha só pela parte técnica, tem gente que tem uma ótima técnica, mas não tem um bom caráter. Você destrói o resto da equipe. Entendi. Último e 7º. Doutora, erros que prejudicam a empresa. O último e 7º que tenho aqui é reconhecer bons desempenhos com aumento de salário fixo. Quando você aumenta salário, você aumenta imposto. Okay. Salário gera imposto. Existe na legislação oportunidade para você reconhecer financeiramente, não através de aumento de salário, mas de remuneração. O que é? É um valor que não gera imposto, é uma verba que não gera imposto, mas agrega financeiramente no salário e não é o por fora, tá, Moisés? Porque o empresário tem a mania de fazer o seguinte, eu vou te ajudar com um dinheirinho por fora. No fixo que tá ali no contrato, na CLT e dá alguma coisa por fora. Né? Esse adendo é o risco que a empresa tem, mas a empresa tem que entender que esse adendo
ele pode ser feito legalmente dentro do Olerite sem gerar imposto. Sem gerar imposto. Exatamente. E a legislação traz isso para o empresário. Nada de Só esquema, que né, ele doutor? tem que fazer o passo a passo para poder garantir esse direito para ele, empresa. Doutor, lá nas suas redes sociais, esse conteúdo, 7 erros que prejudicam a empresa, nós mencionamos aqui 7 erros, tá? Foi bem legal. Tem algum que, às vezes quando a gente tá falando, eu tenho esse livro aqui, ó, que você tá vendo, olha que coisa linda. E a gente quer acrescentar, a gente quer colocar mais umas 2, 3 linhas, mais 2 parágrafos. Desses 7 erros que prejudicam a empresa, tem algum outro que vem à sua mente ou que você gostaria de mencionar aqui, de falar? Sim, tem. Para mim, o principal é falta de monitoramento. Uhum. O monitoramento significa você ter o olhar sobre as relações, o que está acontecendo dentro da sua empresa. Muitas vezes os problemas surgem porque o empresário terceiriza. Ele delega para um gerente que às vezes não tem a competência necessária e ele não tem conhecimento do que está acontecendo lá dentro, entre as pessoas. Nós estamos falando de pessoas. E os problemas surgem nas pessoas. Muito dos índices de insatisfação, do não chegar lá, é porque as pessoas estão terceirizando. Nas coisas mais comuns da nossa vida, em vez de nós fazermos aquilo que é de nossa competência, a gente fica terceirizando. Aí depois quer reclamar de Deus, quer reclamar do governo, Exato. quer reclamar do DNA que minha mãe e meu pai me colocaram em mim. Para de terceirizar, faz o que é de sua competência. Exato. E se quer terceirizar, pode, porque o empresário tem que cuidar da estratégia. Sim, sim. Mas então, monitora para quem você terceirizou, acompanha quem você terceirizou. É o olho do dono que engorda o boi? Exatamente, é isso aí. Aprendi isso lá em Minas, doutora. Doutora, nós estamos indo para a parte final, mas dá tempo da gente falar da mentoria Rota. E Rota é uma sigla, né? ROTA. Como é que é Sim. esse negócio? Como é que acontece? A mentoria Rota, ela veio para aquele empresário que ele fala assim, mas minha empresa é pequenininha. Gente, a blindagem trabalhista é para quem é pequeno. Você está começando, já começa certo. A mentoria Rota, ela ensina essa base. R de regularização, O de organização, T de técnica e A de ação. Você vai ter a regularização com técnica, regularização com organização, técnica e vai colocar em ação. Eu não estou falando para você, empresário, que você vai legalizar tudo. Por quê? Porque isso leva tempo. Né? Isso é você tem que aprender o que legalizar, mas é preciso iniciar. E a Rota traz essa base para o empresário. Vem aprender a base dos seus direitos, que eu vou mostrar para você que você tem mais direitos, e depois você começa a colocar em prática, entrando em ação. Eu gostei. Aqui em São Paulo, tem dentro da corporação da Polícia Militar, tem a Rota, né? Que é a Ronda Ostensiva Tobias Aguiar. É como se fosse o BOP no Rio de Janeiro, né? São os especialistas em casos mais complicados na segurança pública. E eu gostei quando eu vi esse nome, Rota. Vamos recapitular aí, doutora. Olha só, vê se eu estou bem nas minhas anotações. Rota de regularização, o O de organização, técnica e ação. Exatamente. E não precisa ser grandão. De pequeno, você entra e já apruma. Só começa. Só começa. Só começa que você vai ver que é muito fácil. Porque a blindagem é igual a gente está conversando. É prático, é simples. Eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar, vou te entregar o documento. Lembra que é tudo documentado? Vou te entregar o documento e falar assim, vai lá e faz do jeito que eu te ensinei. Okay. É isso. Vai lá e põe só o seu logo. Põe na prática, porque eu vou te mostrar que se você combinar e tiver uma boa comunicação com um documento, você, empresa, vai garantir o seu direito e você vai deixar o empregado feliz, porque ele se sente seguro. Moisés, uma curiosidade. A maioria dos meus seguidores no Instagram são empregados que receberam treinamentos da blindagem trabalhista e que ficam felizes por ter uma empresa organizada e segura. Orientada, né? Orientada. Que legal. Doutora, eu vi aí que você tem um livro e fala pra gente aí sobre suas escritas, sua produção literária. Eu trouxe para você de presente, depois vou chique. presenteá-lo. O livro, ele tem um objetivo de, você vem, eu falei para você, você tem um material, mas ele constrói em você a ideia de que você pode fazer o seu direito trabalhista.
Começa aqui. Então, ele tem o passo a passo de como começar. Entendi. Ele tem termos, documentos, modelos aqui dentro. Então, eu venho, te explico uma base, te dou um documento. Te explico e te dou um documento. É para aquelas pessoas que gostam de pegar, ler, reler. Então, estou tendo muito feedback positivo. Ele é um manual prático. Legal. Para que as pessoas, para que os empresários conheçam que... o que eu gosto de falar é o seguinte: o empresário tem mais direitos do que ele imagina, mas ele precisa conhecer. Precisa conhecer. Exatamente. E é através da leitura. Eu já vou esticar para ganhar o meu, hein, doutor? Aí, que beleza. Olha aqui. Deixa eu mostrar na minha câmera aqui, Cauã. Olha aí, ó, o livro da doutora, Manual Prático de Blindagem Trabalhista. Aqui, ó, mostrando para você na minha câmera. Que beleza. E como é que faz para ter um livrão desse aqui, doutora? Como é que a gente faz? Ele está disponível na plataforma da Amazon. E tem ele também na forma de livro digital. Digital. Sim. Pra gente, antes da gente encerrar aqui, me conta aí como é que a gente te acha nas redes sociais, como é que conversa contigo, porque a gente sabe que a OAB, uma grande instituição no nosso país, cuida bem dos nossos advogados, mas eles também se colocam à disposição para tirar dúvidas da população, das pessoas que se identificam com o seu conteúdo. E como é que a gente troca uma ideia com você, conversa com você, tira dúvidas? Fala pra gente aí como é que a gente te acha. Vocês vão me encontrar no Instagram, @Angélica O Ferreira. Pode me mandar direct por lá, ou de lá pode ir para minha página da bio, que tem todos os meus outros canais, né, de redes sociais. Mas lá eu respondo todo mundo. Você chegou lá, você vai ter um contato direto comigo, e eu estou sempre fazendo lives também para trazer. Quero convidar todos vocês, empresários, que gostaram do conteúdo. Pode falar para a sua câmera aí, doutora. Olha lá, tá aparecendo seu Instagram. Fala com a sua câmera. Convida o povo agora. Pode convidar com força. Quero convidar você, empresário, que tem dificuldade, que se sente refém, que acha que não tem direitos, né? Que tem medo, que às vezes deita e pensa, meu Deus, como eu vou resolver aquele problema no dia seguinte. Quero te falar que tem solução para isso. Para tudo a gente encontra solução dentro do direito trabalhista, mas é preciso aprender. Então vem, me siga nas redes sociais, assista às lives, veja que tem muitas lives lá no meu Instagram que vão te ajudar, e eu posso te ajudar também através da mentoria personalizada ou da mentoria Rota, que é uma mentoria em grupo. É só dar o primeiro passo em busca do conhecimento. Valeu, doutora. Beleza, ficou muito chique. Antes dos agradecimentos, vem a última pergunta. O que te motiva a acreditar no nosso país, acreditar nas pessoas? O que faz a Angélica levantar da cama todas as manhãs e falar assim, hoje vai dar certo? Você pode mencionar aqui um verso da Bíblia, uma frase de um livro, uma argumentação de um pensador. O que motiva a Angélica a acreditar todos os dias que hoje pode ser diferente? A minha motivação é Deus. Deus me deu um talento, e esse talento veio para servir. A minha missão é servir o próximo. Essa é a minha motivação. Legal, muito obrigado. Doutora Angélica, obrigado pela sua passagem aqui. Eu sei que a sua agenda é uma agenda disputada, mas você separou um tempo para a gente conversar. Eu agradeço de coração. E ó, já vou te falando, hein? Por falar em trabalho, questões trabalhistas, nós temos uma pauta no futuro aí, 2024, que nos aguardem. Combinado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo e quero sim dividir mais conhecimento com vocês. 2024 estamos juntos. Oh, maravilha! Pessoal, nós vamos nos despedindo aqui com vocês no programa de hoje, agradecendo a presença da doutora Angélica, agradecendo a presença também dos nossos... Agradecendo aos nossos amigos da técnica, Cauã, Wesley, Rodolfo, muito obrigado pela contingência nos bastidores. E quero lembrá-los que nós estaremos no período de recesso nessa segunda metade do mês de dezembro, mas estaremos voltando na segunda quinzena de janeiro. Nesse período de 30 dias, nós estaremos reprisando alguns programas para você. Estaremos anunciando nas redes sociais moisés.borg ou no PG Liderança e Gestão. Nós estaremos informando para você como acompanhar o nosso programa nesse período de recesso. Porque liderança e gestão são todos os dias da nossa vida, é o tempo inteiro, ok?
Quero terminar também esse programa dizendo que, ao abordar hoje sobre a blindagem trabalhista nas empresas, nós ficamos aqui com aquilo que distingue a mentoria da doutora Angélica: rota, regularização, organização, técnica e ação. Você pode ser muito melhor naquilo que levou tempo para construir e estabelecer o que você tem com muito carinho, que é a sua empresa, o seu trabalho, onde dá oportunidade para muitas pessoas ganharem ali o seu pão de cada dia. Que você seja um empregador melhor, que você seja um gestor melhor, melhor preparado. Nós agradecemos a sua audiência, estar conosco até este presente momento. E nesse finalzinho de 2023, desejamos também para você um Feliz Natal. Seja feliz, mas com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Até a próxima. Assim.